Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 11 do Registro Torrens. Requerida a inscrição de imóvel rural do Registro Torrens, o oficial protocolará e autuará o requerimento e documentos que o instruírem e verificará se o pedido se acha em termos de ser despachado. Artigo 278. O requerimento será instruído com: inciso 1. Os documentos comprobatórios do domínio do requerente. Inciso 2. A prova de quaisquer atos que modifiquem ou limitem a sua propriedade. Inciso 3. O memorial de que constem os encargos do imóvel, os nomes dos ocupantes, confrontantes, quaisquer interessados em indicação das respectivas residências. Inciso 4. A planta do imóvel, cuja escala poderá variar dos limites de 1.500 metros e 1.5 mil metros. Parágrafo 1º. O levantamento da planta obedecerá às seguintes regras. A linha A. Empregar-se-ão goniômetros, os instrumentos de maior precisão. A linha B. A planta será orientada segundo o mediano do lugar, determinada a declinação magnética. A linha C. A fixação dos pontos de referência necessários para a verificação ulteriores de marcos especiais ligados a pontos certos e estáveis na sede das propriedades, de maneira que a planta possa incorporar-se à carta geral cadastral. Parágrafo 2º. As plantas serão anexadas o memorial e as cadernetas das operações de campo autenticadas pelo agrimensor. Artigo 279. O imóvel sujeito à hipoteca ou ônus real não será admitido a registro sem o consentimento expresso do credor hipotecário ou da pessoa em favor de quem se tem instituído o ônus. Artigo 280. Se o oficial considerar irregular o pedido ou a documentação, poderá conceder o prazo de 30 dias para o interessado os regularizar. Se o requerente não estiver de acordo com a exigência do oficial, este suscitará a dúvida. Artigo 281. Se o oficial considerar em termos do pedido, remetê-lo-á a juízo para ser despachado. Artigo 282. O juiz, distribuído o pedido a um dos cartórios judiciais, sem entender que os documentos justificam a propriedade do requerente, mandará expedir edital que será afixado no lugar de costume e publicado uma vez no órgão oficial do Estado e 3 vezes na imprensa local, se houver, marcando prazo não menor de 2 meses, nem maior de 4 meses, para que se ofereça oposição. Artigo 283. O juiz ordenará de ofício o requerimento da parte que, à custa do peticionário, se notifiquem o requerimento às pessoas nele indicadas. Artigo 284. Em qualquer hipótese, será ouvido o órgão do Ministério Público que poderá impugnar o registro por falta de prova completa do domínio ou preterição de outra formalidade legal. Artigo 285. Feita a publicação do edital, a pessoa que se julgar com direito sobre o imóvel, no todo ou em parte, poderá contestar o pedido no prazo de 15 dias.
Parágrafo 1º. A contestação mencionará o nome e a residência do réu, fará a descrição exata do imóvel e indicará os direitos reclamados e os títulos em que se fundarem. Parágrafo 2º. Se não houver contestação e se o Ministério Público não impugnar o pedido, o juiz ordenará que se inscreva o imóvel, que ficará assim submetido aos efeitos do registro torrens. Artigo 286. Se houver contestação ou impugnação, o procedimento será ordinário, cancelando-se, mediante mandado, a prenotação. Artigo 287. Da sentença que deferir ou não o pedido, cabe recurso de apelação com ambos os efeitos. Artigo 288. Transitado em julgado a sentença que deferiu o pedido, o oficial inscreverá na matrícula o julgado que determinou a submissão do imóvel aos efeitos do registro torrens, arquivando em cartório a documentação autuada. Capítulo 12. Incluído pela Lei 12.424/2011. Do Registro de Regularização Fundiária Urbana. Artigo 288-A. O procedimento de registro de regularização fundiária urbana observará o disposto na legislação específica, redação dada pela Lei 13.465 de 2017. Título 6. Disposições finais e transitórias. Artigo 289. No exercício de suas funções, cumpre os oficiais de registro fazer rigorosa fiscalização do pagamento dos impostos devidos por força dos atos que lhe forem apresentados em razão do ofício. Artigo 290. Os emolumentos devidos pelos atos relacionados com a primeira aquisição imobiliária para fins residenciais, financiada pelo Sistema Financeiro de Habitação, ser reduzidos em 50%. Parágrafo 1º. O registro e a verbação referentes à aquisição da casa própria, em que seja parte cooperativa habitacional ou entidade assemelhada, serão considerados para efeitos do cálculo de custos e emolumentos como um ato apenas, não podendo sua cobrança exceder o limite correspondente a 40% do maior valor de referência. Parágrafo 2º. Nos demais programas de interesse social executados pelas companhias de habitação popular, COABs ou entidades assemelhadas, os emolumentos e as custas devidos pelos atos de aquisição de imóveis e pelos de averbação de construção estarão sujeitos às seguintes limitações. A linha A. Imóvel de até 60 metros quadrados da área construída, 10% do maior valor de referência. Mais 60 metros quadrados até 70, 15% do maior valor de referência. Mais de 70 até 80, 20% do maior valor de referência. Parágrafo 3º. Os emolumentos devidos pelos atos relativos a financiamento rural serão cobrados de acordo com a legislação federal. Parágrafo 4º. As custas e emolumentos devidos aos cartórios de notas e registro de imóveis, nos atos relacionados com aquisição imobiliária para fins residenciais, oriundas de programas e convênios com a União, Estados, Federal e municípios, para a construção de habitações populares destinadas a famílias de baixa renda, pelo sistema de mutirão e autoconstrução orientada, serão reduzidos para 20% da tabela cartorária normal, considerando-se que o imóvel será limitado a até 69 metros quadrados de área construída em terreno de até 250 metros quadrados. Parágrafo 5º. Os cartórios que não cumprirem o disposto do parágrafo 4º ficarão sujeitos a multa de até R$ 1.120 a ser aplicada pelo juiz com autorização monetária que fizer necessária em caso de desvalorização da moeda. Artigo 290-A. Devem ser realizados, independentemente do recolhimento de custos e emolumentos. Inciso 1.
O primeiro registro de direito real constituído em favor de beneficiário de regularização fundiária de interesse social em áreas urbanas e em áreas rurais de agricultura familiar. Inciso 2. A primeira averbação de construção residencial de até 70 metros quadrados de edificação em áreas urbanas objeto de regularização fundiária de interesse social. Inciso 3. O registro de título de legitimação de posse concedido pelo poder público que trata o artigo 59 da Lei 11.977 de 2009 e sua conversão em propriedade. Parágrafo 1º. O registro e a averbação de que trata os incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo independem de comprovação do pagamento de quaisquer tributos, inclusive previdenciários. Parágrafo 2º. Revogado. Artigo 291. A emissão ou averbação de cédula hipotecária, consolidando o crédito hipotecário de um só credor, não implica modificação da ordem preferencial das hipotecas em relação a outras que lhes sejam posteriores e que garantam crédito não incluídos na consolidação. Artigo 292. É vedado aos tabeliães e aos oficiais de registro de imóveis, sob pena de responsabilidade, lavrar ou registrar escritura ou escritos particulares autorizados por lei, que tenham por objeto imóvel hipotecado a entidade de sistema financeiro de habitação ou direitos a eles relativos, sem que conste dos mesmos expressamente a menção ao ônus real e ao credor, bem como a comunicação ao credor, necessariamente feita pelo alienante, com antecedência de no mínimo 30 dias. Artigo 293. Se a escritura deixar de ser lavrada no prazo de 60 dias a contar da data da comunicação do alienante, esta perderá a validade. Parágrafo único. A ciência da comunicação não importará com o consentimento tácito do credor hipotecário. Artigo 294. Nos casos de incorporação de bens imóveis do patrimônio público para a formação ou integralização do capital de sociedade por ações da administração indireta ou para a formação do patrimônio de empresa pública, o oficial do respectivo registro de imóveis fará o novo registro em nome da entidade a que os mesmos forem incorporados ou transferidos, valendo-se para tanto os dados característicos e confrontações constantes do anterior. Parágrafo 1º. Servirá como título hábil para o novo registro do instrumento, o instrumento pelo qual a incorporação ou transferência se verificou, em cópia autêntica ou exemplar do órgão oficial no qual foi aquele publicado. Parágrafo 2º. Na hipótese de não coincidência das características do imóvel com as constantes do registro existente, deverá a entidade ao qual foi o mesmo incorporado ou transferido promover a respectiva correção mediante termo aditivo ao instrumento de incorporação ou transferência e do qual deverão constar, em todos os elementos, seus limites ou confrontações, sua descrição e caracterização. Parágrafo 3º. Para fins do registro que trata presente artigo, considera-se-á como valor de transferência dos bens o constante no instrumento a que alude o parágrafo 1º. Artigo 295. O encerramento dos livros em uso antes da vigência da presente lei não exclui a validade dos atos nele registrados, nem impede que neles se façam averbações e anotações posteriores. Parágrafo único. Se a averbação ou anotação deve ser feita no livro 2 do registro de imóvel pela presente lei e não houver espaço nos anteriores livros de transcrição das transmissões, será aberta a matrícula do imóvel. Artigo 296. Aplicam-se aos registros referidos no artigo 1º, parágrafo 1º, incisos 1, 2 e 3 desta lei, as disposições relativas aos processos de dúvida do registro de imóveis. Artigo 297. Os oficiais, na data da vigência dessa lei, lavrarão termo de encerramento dos livros e dele remeterão cópia ao juiz a que estiverem subordinados.
Parágrafo único. Sem prejuízo do cumprimento legal integral das disposições dessa lei, os livros antigos poderão ser aproveitados até seu esgotamento mediante autorização judicial e adaptação aos novos modelos, iniciando-se nova numeração. Artigo 298. Esta lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 76. Artigo 299. Revogam-se as leis 4.827, de 7 de março de 1924, os decretos números 4.857, de 9 de novembro de 1939, 5.318, 29 de fevereiro de 1940, 5.553, de 6 de março de 1940 e demais posições do contrário. Brasília, 31 de dezembro de 73. Emílio Gastro Azul Médici, presidente.